Olá, sou Eleusa Pedraça, neuropsicopedagoga, psicanalista, hipnoterapeuta e estou cursando o doutorado em psicanálise clínica. Minha história começa na educação, onde atuei por muitos anos como professora neuropsicopedagoga, trabalhando com crianças, adolescentes e adultos. Mas por trás da minha formação existe também uma história de superação. Eu já vivi momentos de profunda dor emocional. Passei pela depressão, sofri com ansiedade, enfrentei a síndrome do pânico. Foi uma fase devastadora e foi justamente a dor que me levou a buscar conhecimento mais profundo sobre o ser humano. Foi aí que a psicanálise e a hipnoterapia entraram na minha vida, primeiro como cura, depois como missão. Hoje no meu canal eu trago reflexões sobre saúde emocional, autoconhecimento, traumas, vínculos afetivos e caminhos para a libertação interior. E o tema deste vídeo é forte, delicado e necessário. Vamos falar sobre o amor que machuca em silêncio, sobre quando o vínculo que deveria acolher aprisiona, sobre quando a solidão não está fora, mas dentro da relação. Se você se sente preso ou presa emocionalmente em um relacionamento, se você vive um amor que te fere mais do que te fortalece, se você já se perguntou por que continua onde dói, esse vídeo é para você. Aqui não há julgamentos, a escuta, reflexão e talvez um início de cura. Sejam muito bem-vindos ao canal Acolhimento Psicanalítico e fiquem comigo. Sorte não é coincidência, é roteiro interno. Desde a infância vamos formando uma espécie de mapa afetivo onde aprendemos o que é amor, cuidado, atenção ou a falta deles. Se crescemos em um ambiente onde o amor vinha acompanhado de rejeição, crítica, frieza ou controle, nosso inconsciente entende que isso é amor. E sem perceber, passamos a buscar nas relações aquilo que é familiar, mesmo que seja doloroso. Não é escolha racional, é uma repetição inconsciente na tentativa de corrigir feridas antigas. Por isso, seguimos atraindo o mesmo tipo de parceiro até que possamos olhar para dentro e ressignificar nossa história. Você já parou para se perguntar o que eu realmente acredito sobre mim e sobre o amor? Se lá no fundo você carrega crenças como não sou boa o suficiente, preciso me esforçar muito para ser amada, ou ninguém fica por muito tempo comigo, suas escolhas afetivas irão inconscientemente confirmar essas crenças. O parceiro que chega reforça aquilo que você acredita sobre si mesmo. Não é sobre o outro, é sobre você. A vida te convida o tempo todo a olhar para essas feridas emocionais, porque enquanto não houver cura, haverá repetição. O que não foi elaborado, o que foi negado, escondido ou minimizado, não desaparece, se repete. Por isso, muitas vezes, mesmo desejando viver um amor saudável, acabamos escolhendo parceiros que nos fazem reviver antigos traumas, rejeição, abandono, desvalorização, humilhação ou negligência emocional. É como se inconscientemente buscássemos reviver a dor na esperança inconsciente de desta vez sermos salvos, acolhidos ou amados. Mas isso nunca vem do outro, só vem quando olhamos para dentro e cuidamos das nossas próprias feridas. Por mais estranho que pareça, o sofrimento pode se tornar uma zona de conforto. Se crescemos aprendendo que amor é ausência, rejeição ou crítica, o nosso sistema emocional se acostuma com isso. E tudo o que é diferente, amor saudável, respeito, cuidado, soa desconfortável, estranho ou até ameaçador. É assim que, sem perceber, rejeitamos quem nos trata bem e nos sentimos atraídos por quem reforça nossas dores. Enquanto não houver consciência, o ciclo se repete.
Nosso inconsciente não está preocupado com nossa felicidade, e sim com nossa sobrevivência emocional baseada no que ele já conhece. E aquilo que foi vivido na infância, por mais disfuncional que tenha sido, é o que se torna familiar e, portanto, seguro aos olhos do inconsciente. Por isso é tão comum nos sentirmos atraídos por pessoas que reproduzem exatamente os mesmos padrões que tanto nos feriram. A transformação começa quando entendemos que familiar não é sinônimo de amor e que podemos escolher diferente quando curarmos nossos padrões internos. Você não nasceu para viver ciclos de dor. Você não está fadada a repetir eternamente os mesmos padrões afetivos. Mas é preciso coragem para olhar para si, entender de onde vêm suas crenças, suas feridas, seus roteiros emocionais. Só assim é possível se libertar do automático, curar suas dores internas e finalmente se abrir para relações que sejam reflexo do amor, do cuidado e do respeito, primeiro por você e depois vindo do outro. O amor saudável começa dentro da gente. Você já parou para pensar que muitas vezes o amor que sentimos não é exatamente pelo outro, mas pela versão que criamos dele na nossa mente? Nos apaixonamos sem perceber por uma ideia, uma fantasia, uma projeção. Atribuímos qualidade que o outro nunca demonstrou. Ignoramos sinais que estavam ali o tempo todo e seguimos alimentando uma história que só existe dentro de nós. O amor idealizado é sedutor, aconchegante e muitas vezes viciante, porque no fundo não buscamos o outro, buscamos algo que falta em nós, buscamos ser amados do jeito que um dia não fomos. Nem sempre nos apaixonamos por quem o outro é, mas por quem gostaríamos que ele fosse. Criamos no imaginário uma versão idealizada, perfeita, moldada às nossas carências, desejos e expectativas. E então sofremos, não porque o outro nos decepcionou, mas porque ele simplesmente nunca foi quem nossa mente inventou. O amor às vezes é uma construção solitária. A mente pinta, borda, colora uma imagem do outro e a ela se apega. Ignoramos os sinais, as ausências, os silêncios. Vestimos a pessoa com as roupas da nossa fantasia e seguimos amando, não quem ela é, mas quem gostaríamos desesperadamente que ela fosse. No fundo é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio antigo e fazer caber no outro aquilo que falta em nós. Nos apaixonamos muitas vezes por reflexo, não por realidade. O outro se torna um espelho onde projetamos nossas necessidades mais profundas. Queremos que ele nos salve, nos cure, nos complete. E quando a realidade chega com suas imperfeições e limites, a dor se instala, porque não era amor pelo outro, era amor pela ilusão que criamos dele. O amor idealizado nasce da falta daquilo que não foi vivido, não foi recebido, não foi cuidado. Então o inconsciente faz seu trabalho, inventa um personagem, atribui qualidades, cria cenas, fantasias, roteiros e amamos não a pessoa real, mas o papel que ela desempenha na nossa novela interna. E muitas vezes é só quando essa fantasia quebra que começamos a enxergar quem estava ou nunca esteve de verdade ali. Idealizar alguém é colocar essa pessoa num pedestal, onde ela nunca quis ou nunca conseguiu estar. E quanto maior a altura, maior a queda. A dor do amor frustrado não vem do outro, vem do choque entre a fantasia que criamos e a realidade que se impõe. E nesse desencontro que mora o sofrimento. Não fomos rejeitados por quem o outro é, fomos rejeitados pela nossa própria criação. A verdadeira dor não está no fim do amor, mas no fim da ilusão. Nós nos apaixonamos sim por quem criamos na mente, não por quem o outro é na essência. E quando as máscaras caem, não as do outro, mas as que nós colocamos nele,
resta o vazio, a frustração e muitas vezes a libertação. Porque amar de fato só é possível quando paramos de projetar e começamos a enxergar o outro como ele é, humano, imperfeito. Muitas vezes você se pergunta, por que eu sempre caio nos mesmos erros? Por que insisto em relações que me ferem? Por que saboto a mim mesmo quando estou prestes a conquistar algo bom? A resposta não está no que você sabe, mas no que você não sabe, no que habita o seu inconsciente. O inconsciente não esquece, ele guarda registros profundos, marcas emocionais, traumas, memórias da infância, vivências que muitas vezes nem conseguimos acessar de forma consciente. É como se a mente, na tentativa de nos proteger, criasse mecanismos automáticos. E é por isso que, sem perceber, reproduzimos padrões que um dia fizeram sentido para a nossa sobrevivência emocional, mas hoje nos adoecem. A boa notícia? O que foi aprendido pode ser ressignificado, e é exatamente aqui que entram a psicanálise e a hipnoterapia. Caminhos que permitem acessar essas camadas mais profundas da mente, compreender essas repetições e principalmente libertar-se delas. Cada vez que você aceita menos do que merece, que se cala para não desagradar, que permanece onde não é acolhido, não é o adulto que está ali, é a criança que você foi. Uma criança que aprendeu de alguma forma que o amor vinha junto com rejeição, que o afeto era condicionado, que existir precisava passar pelo filtro do outro. Por isso, hoje na vida adulta, essa criança interna segue buscando inconscientemente os mesmos cenários, buscando no presente aquilo que não recebeu no passado. Só que infelizmente não percebe que ao fazer isso, entra em ciclos de dor e frustração. O inconsciente não distingue passado de presente. E é por isso, até que você olhe para essa criança, que você acolha suas dores e ressignifique suas vivências, continuará tentando desesperadamente consertar no hoje o que não pôde ser vivido ontem. Por mais estranho que pareça, repetir padrões é uma tentativa muitas vezes inconsciente de resolver aquilo que ficou pendente lá atrás. É como se a mente dissesse, desta vez vai ser diferente. Só que, sem consciência, não muda, apenas repete. Por isso você atrai inconscientemente parceiros parecidos, relações tóxicas, ambientes que te adoecem. Sua mente busca no conhecido uma falsa sensação de segurança, mesmo que esse conhecido seja a dor. A função da hipnoterapia e da psicanálise é justamente essa, levar você a acessar essas programações internas, a entender de onde elas vêm e principalmente a criar espaço psíquico para fazer escolhas conscientes, livre do peso do passado. Sabe aquele projeto que você começa e não termina? Aquela oportunidade que surge e você dá um jeito de perder? Aquela felicidade que chega e você se sente desconfortável, ansioso, esperando que algo dê errado? Isso se chama autossabotagem. E não é fraqueza, não é falta de força de vontade, é proteção. Uma proteção inconsciente baseada em crenças que dizem: você não merece, não é capaz, não é suficiente. O problema é que essas crenças não são suas, foram implantadas muitas vezes na infância em momentos de dor, de rejeição, de ausência de afeto. E agora, no adulto que você é, continuam comandando sua vida, sem que você perceba. Tomar consciência disso é o primeiro passo, e quando você entende, tudo começa a mudar.
não escuta seu inconsciente, o corpo começa a falar. Ansiedade, insônia, crises emocionais, tristeza sem motivo aparente, dores que não têm diagnóstico. Tudo isso é a mente gritando: olhe para mim. E se você ainda não escuta, a vida mostra. Relacionamentos quebrados, situações que se repetem, frustrações, perdas, ciclos que não se fecham. O que você não resolve dentro se manifesta fora. Por isso a cura começa quando você para de olhar para o externo e volta-se para dentro. Quando entende que repetir padrões não é destino, é sinal, e que esse sinal existe para te conduzir a voltar para si. A repetição é um convite para olhar suas próprias feridas, para entender que você não precisa mais carregar aquilo que não te pertence, nem viver à sombra de dores antigas. A psicanálise te convida a compreender, a hipnoterapia te convida a acessar. E ambas te conduzem para um caminho de libertação, porque só é possível escolher diferente quando você entende de onde vem o padrão que te prende. Libertar-se é possível, não é fácil, é processo. É sobretudo um gesto de amor próprio, porque ninguém nasceu para viver preso ao passado. Você nasceu para ser livre. Ninguém entra em um relacionamento esperando adoecer. Tudo começa de forma sutil, com encantamento, cuidado, promessas e afeto. Mas com o tempo começam a surgir os primeiros sinais que muita gente ignora. Pequenas críticas disfarçadas de brincadeira, controle disfarçado de preocupação, ciúme disfarçado de amor. O que no início parece carinho vai aos poucos se tornando controle, invasão, cobrança e manipulação. E sem perceber, a pessoa vai se perdendo de si mesma, abrindo mão da sua liberdade, dos seus sonhos, da sua essência, para tentar manter algo que na verdade está ferindo sua saúde emocional. Relacionamentos que adoecem não começam no grito, eles começam no silêncio, na sutileza, no disfarce das atitudes. E é preciso estar atento. Existem sinais claros, mas nem sempre fáceis de reconhecer quando se está vivendo em um relacionamento adoecedor. Você sente que está sempre pisando em ovos. Tudo vira motivo para briga, crítica ou chantagem emocionais. Seus sentimentos são invalidados. Você ouve frases como "você é sensível demais" ou "tá louco, tá doida". Você começa a se isolar da família e dos amigos, muitas vezes pressionado pela outra pessoa. Sua autoestima vai sendo destruída aos poucos. Você começa a acreditar que não é suficiente, que é o problema da relação. O medo toma lugar do amor. Quando o amor passa a gerar mais dor do que acolhimento, mais medo do que segurança, isso não é amor, é um ciclo que adoece a alma. Muita gente julga. Por que não sai dessa relação? Como consegue aceitar tudo isso? Mas quem vive sabe que não é tão simples assim. Relacionamentos que adoecem criam uma espécie de prisão invisível. Outro vai destruindo sua autoestima, te fazendo acreditar que você não vale muito, que ninguém mais te amaria, que você não sobreviveria sozinho. O medo da solidão, o apego emocional, o ciclo de promessas e migalhas de afeto mantém você preso. Existe também uma esperança ilusória de que um dia a pessoa vai mudar. Você se lembra de quem ela foi no início. Espera, dia após dia, que aquele lado amoroso volte. Mas a verdade é dura. A cada nova promessa vem uma nova decepção. E a sua saúde emocional vai sendo arrancada, pedaço a pedaço. O primeiro passo é reconhecer que isso não é amor. Amor que adoece não é amor.
É controle, dependência, apego, carência e medo, mas não é amor. O segundo passo é buscar ajuda profissional, porque sozinha muitas vezes a pessoa não consegue sair. A mente já foi tão manipulada, tão desgastada, que o raciocínio está comprometido. Terapia, psicanálise, rede de apoio, conversas sinceras com quem te ama de verdade, tudo isso fortalece. E então vem o passo mais importante: se escolher, se colocar em primeiro lugar. Lembrar que você não nasceu para viver na dor, no medo ou na invalidação. Quando você finalmente se liberta, a sensação é estranha no começo. Existe dor, existe luto, existe vazio, porque você não está apenas deixando uma pessoa, está deixando uma versão sua que aprendeu a se contentar com pouco. Mas aos poucos a vida volta, o riso volta, a paz retorna, o sono melhora e principalmente você se reencontra. Percebe que é possível ser feliz sozinho, que é possível ser dona de si, que é possível viver sem medo. E mais do que isso, entende que nunca mais aceitará migalhas, abusos, controle ou desamor. Porque quem se curva não volta mais para onde adoeceu. Conviver com uma pessoa narcisista, na maioria das vezes, começa como um conto de fadas. No início ela parece perfeita, atenciosa, carismática, sedutora, generosa. Ela te olha como ninguém jamais olhou. Fala exatamente o que você precisa ouvir. Lê suas emoções, te envolve, te exalta, você se sente escolhido. Esse é o ciclo da idealização, a primeira etapa de um jogo psicológico cruel. O narcisista precisa seduzir para ter controle. A pessoa não se apaixona apenas por ele, mas pelo reflexo do próprio valor que ele finge enxergar. O problema é que esse brilho não dura. Logo, o que era encanto se transforma em crítica. E o que parecia amor revela-se poder. Muitas vezes o narcisista se infiltra nos laços da vítima e aos poucos mina suas conexões. Ele critica seus amigos, faz você se afastar da família, cria conflitos com as pessoas que te amam. O objetivo é claro: isolar para dominar. Sem rede de apoio, sem vozes externas, a vítima se torna ainda mais vulnerável. O narcisista, então, se torna o único referencial, o único amigo, o único amor. E assim se constrói a prisão emocional, quando o mundo se resume ao abusador. O medo de perdê-lo parece maior do que o medo de continuar sofrendo. Todo relacionamento com um narcisista passa por uma fase de revelação. E quando a máscara cai, você começa a perceber que aquilo não era amor, mas posse. Que os elogios do início não eram admiração, mas manipulação. Que a presença constante não era cuidado, mas vigilância. Essa etapa é dolorosa, pois exige desconstruir o sonho. É o luto de algo que você achava que existia, mas não era real. Romper como narcisista é matar a ilusão e nascer de novo em meio às cinzas de quem você deixou de ser. Mesmo após o rompimento, os efeitos da convivência com o narcisista continuam. A vítima sente culpa, medo, ansiedade, sente que precisa se justificar o tempo todo, desenvolve insegurança, medo de ser rejeitado, dificuldade de confiar. Muitas têm sintomas físicos, insônia, dores crônicas, crises de pânico. É o corpo contando o que a mente ainda está tentando elaborar. Romper como narcisista é o primeiro passo. O segundo e mais profundo é o processo de cura, e ele exige tempo, escuta e muito acolhimento. Com o tempo, o narcisista começa a revelar sua face real. As críticas sutis, os comentários sarcásticos, as comparações começam a aparecer.
Ele te diminui de forma velada, depois diz que era brincadeira. Suas emoções são desacreditadas. Você está exagerando. Você é muito sensível. Isso é coisa da sua cabeça. A autoestima começa a ceder lentamente, como uma muralha corroída pelo tempo. Você tenta melhorar, tenta agradar, tenta voltar a ser quem você era no início. Mas o jogo mudou. A sensação constante é de não ser suficiente e, pior, de que a culpa é sua. Gaslighting é uma forma sutil de abuso psicológico onde o narcisista manipula sua percepção da realidade. Ele nega fatos, distorce situações, muda versões, tudo para que você duvide da sua própria memória e sanidade. A vítima começa a se perguntar: será que estou ficando louca? O narcisista, por sua vez, se apresenta como racional, lógico, acima de emoções, enquanto a vítima se vê cada vez mais insegura, instável, confusa. Essa é uma estratégia de dominação. Quando você não confia mais em si mesmo, se torna dependente dele para interpretar o mundo. O narcisista precisa ser o centro de tudo, das conversas, dos sentimentos, das decisões. Sua dor importa mais, sua história é sempre maior, sua necessidade vem antes. E se algo desagrada, o mundo deve parar. A convivência com ele exige constante adaptação. Você aprende a medir as palavras, evitar conflitos, agradar para evitar crises. Mas viver assim é se encolher. É desaparecer aos poucos. Não há espaço para dois sujeitos em uma relação com um narcisista. Só pode existir um plenamente. E esse alguém não é você. O narcisista domina pela culpa. Ele se apresenta como injustiçado, incompreendido, um ser sensível que sofre por sua causa. Quando você tenta se posicionar, ele se vitimiza. Depois de tudo que eu fiz por você, vai me abandonar como todos fizeram? Essa manipulação emocional é devastadora. Você se sente cruel por pensar em si mesmo, culpado por se afastar, ingrato por reclamar. O afeto vira dívida e a culpa é a corrente que mantém a vítima presa a uma relação que a machuca, mas da qual ela não consegue sair. Depois de anos convivendo com alguém que te diminui, reaprender a se olhar com carinho é um desafio. A pessoa precisa redescobrir o que gosta, o que pensa, o que deseja, sem o filtro do outro. É um trabalho de reconstrução, tijolo por tijolo. A identidade vai sendo restaurada. A autoestima que foi destruída começa a renascer. Não é rápido, nem simples, mas é possível e, sobretudo, é libertador. O que o narcisista tentou apagar pode ser reescrito com verdade, com cuidado, com amor próprio. Conviver com o narcisista é sobreviver, e sobreviver já é um ato de coragem. Mas chega um momento que apenas sobreviver não basta. É preciso viver plenamente com autonomia, segurança emocional e alegria. Isso significa aprender a se proteger, reconhecer os sinais de abuso, estabelecer limites claros e, acima de tudo, se valorizar o suficiente para nunca mais aceitar menos do que o respeito. A liberdade emocional não é a ausência de dor, é a presença da consciência. E essa consciência é o que transforma a ferida em força. Ouviu a expressão "quando a boca cala, o corpo fala"? Essa é talvez uma das formas mais claras de descrever as doenças psicossomáticas. Elas são manifestações físicas reais, palpáveis, mensuráveis, que surgem como resposta a conflitos emocionais não elaborados, traumas, dores psíquicas e processos inconscientes. Diferente do que muitos pensam, não é coisa da cabeça, é coisa do corpo, é real, é palpável, é a alma se expressando através da matéria. O corpo torna-se o palco onde o sofrimento psíquico se apresenta quando o sujeito não encontra caminhos para simbolizar, elaborar ou colocar em palavras aquilo que sente.
Problemas como gastrite, enxaqueca, alergias, dores crônicas, hipertensão, psoríase, fibromialgia, entre outros, muitas vezes carregam uma carga emocional intensa que precisa ser olhada e cuidada. A doença psicossomática não é invenção nem fraqueza, é um grito silencioso da psique pedindo ajuda. Para compreendermos como surge uma doença psicossomática, precisamos olhar para o funcionamento do inconsciente. Desde a infância, todo sujeito acumula experiências emocionais, afetivas e relacionais. Muitas delas são vividas sem a devida elaboração: traumas, rejeição, abandono, medos, perdas, cobranças e violências emocionais. Quando não há espaço interno para processar essas dores, quando não se encontra linguagem, escuta ou elaboração, o corpo assume essa função. Ele vira um mensageiro do inconsciente. É como se dissesse: você não olha para sua dor? Então eu mostro. A somatização surge então como uma tentativa do próprio organismo de dar conta do excesso. Um excesso de tristeza, de raiva contida, de medo sufocado, de culpa silenciosa, de ansiedade permanente. E assim, lentamente, o corpo começa a responder. As doenças psicossomáticas se manifestam de diversas formas e em diferentes sintomas do corpo. Alguns dos sintomas mais recorrentes são: sistema gastrointestinal, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, refluxo. Sistema cardiovascular, hipertensão, taquicardia, palpitação sem causa física aparente. Sistema muscular, dores crônicas, tensão, fibromialgia, sensação de cansaço constante. Sistema respiratório, asma, falta de ar, aperto no peito. A pele, dermatites, alergias, psoríase, queda de cabelo. Sistema neurológico, enxaquecas, formigamentos, tonturas, vertigens. É importante compreender que esses sintomas não são imaginários, são reais, medidos, sentidos e muitas vezes incapacitantes. E a raiz, embora se manifeste no corpo, muitas vezes está na alma. Nenhum sintoma surge por acaso. Na psicossomática, cada manifestação carrega um significado simbólico. O corpo fala naquilo que a mente não consegue processar. Garganta inflamada recorrente, o não dito, o que não pode ser expressado. Problemas no estômago, dificuldade de digerir as situações da vida, os excessos emocionais. Dores nas costas, carregar o peso de responsabilidade que não são suas ou suportar mais do que pode. Alergias e problemas na pele, dificuldade de estabelecer limites, hipersensibilidade ao ambiente e às relações. Coração acelerado, medo, ansiedade, urgência, pressão interna. O sintoma, portanto, não é um inimigo. Ele é um aliado que sinaliza que algo precisa ser olhado. Ele é uma linguagem da alma que encontrou no corpo uma forma de existir. A psicanálise olha para as doenças psicossomáticas como uma expressão do inconsciente. Freud já falava dos sintomas histéricos como manifestações do que foi recalcado. A partir daí, outros autores aprofundaram os estudos sobre o corpo como porta-voz do sofrimento psíquico. Na clínica psicanalítica, o trabalho é de escuta, é oferecer ao sujeito a possibilidade de colocar em palavras aquilo que antes era dor silenciosa. Ao elaborar traumas, reconhecer seus desejos, compreender suas angústias e reorganizar sua história interna, o sujeito pode muitas vezes experimentar uma significativa melhora no quadro físico. Não se trata de negar o cuidado.
Não se trata de negar o cuidado médico, pelo contrário, ele é essencial, mas compreender o que o adoecimento físico, em muitos casos, também pede um cuidado emocional profundo, que vá além dos exames e dos remédios. O processo de cura das doenças psicossomáticas envolve um olhar integral sobre o sujeito. É preciso, sim, buscar os recursos da medicina, dos tratamentos clínicos, mas é fundamental abrir espaço para cuidar da saúde mental e emocional. A psicoterapia, especialmente a psicanálise, oferece esse espaço de escuta, elaboração e ressignificação. Quando o sujeito encontra palavras para sua dor, quando revisita suas experiências, quando permite que o inconsciente fale, o corpo pode, pouco a pouco, descansar de sua função de mensageiro do sofrimento. Curar não é simplesmente eliminar os sintomas, é entender o que ele quis dizer, é dar voz ao que antes estava calado, é transformar dor em consciência, angústia em compreensão, silêncio em palavras. E quando a alma é acolhida, o corpo muitas vezes responde com mais leveza, saúde e equilíbrio. Há um tipo de solidão que não acontece no silêncio da casa vazia. Ela acontece no meio da conversa, acontece debaixo do mesmo teto, acontece na presença de quem não nos vê mais. Essa é a solidão mais cruel, a que nos invade quando estamos acompanhados. Você já sentiu isso? Já dividiu a cama, mas não o afeto? Já teve alguém ao lado, mas não sentiu a presença? Já implorou em silêncio por uma escuta, um olhar, uma validação e recebeu como resposta apenas o peso da indiferença? Essa dor é sutil, mas devastadora, porque ela não grita, ela corrói por dentro. É o tipo de dor que você não sabe explicar, mas sente todo dia. A sensação de que está carregando a relação sozinho, de que por mais que se esforce, nunca é suficiente. De que algo está errado, mas o outro faz você duvidar de si. Essa é a dor de quem ama e não é amado com reciprocidade, de quem se doa e não é visto, de quem sustenta uma relação sozinho, emocionalmente esgotado, tentando manter viva uma conexão que já morreu por dentro. Mas sabe o que é pior? É que muitas vezes você não pode contar para ninguém. Porque o outro é bom aos olhos do mundo. Porque não há agressão visível. Porque não há grito nem empurrão. Só silêncio, frieza, distância, desprezo. E então você começa a se perguntar se o problema é você. Começa a se culpar, a achar que está exigindo demais. A acreditar que precisa se esforçar mais, ser mais leve, falar menos, cobrar menos. Mas essa culpa não é sua, essa culpa é a marca de um relacionamento que aos poucos transformou o amor em manipulação, cuidado em controle, companhia em abandono emocional. Neste primeiro capítulo eu quero te dizer que você não está louco nem louca, você não está fraca ou fraco, você não está exigindo demais. O que você está sentindo tem nome, e ao longo desta jornada, nós vamos dar nome a essas dores. Vamos atravessar juntos os labirintos do abuso emocional, da dependência afetiva, da solidão acompanhada e abrir caminhos para que você se reencontre consigo. Porque você merece algo mais do que apenas sobreviver dentro de um vínculo. Você merece existir inteiro ou inteira, ser escutado, ser visto, ser cuidado ou cuidado. Desde muito cedo aprendemos que o amor tudo suporta, que quem ama cuida, espera, perdoa, insiste. Nos ensinaram a romantizar o sacrifício, a vestir a dor com o nome de paciência, a chamar sofrimento de fidelidade. E assim fomos acreditando que aguentar demais era prova de amor. Quantas vezes você ouviu, se você ama, não desiste. Amar é difícil mesmo, todo relacionamento tem problemas.
é só uma fase. E então, mesmo ferido, você ficou. Mesmo ignorada, você insistiu. Mesmo vazio, você sustentou um vínculo que só machucava porque achou que amar era isso. Resistir, engolir, esperar que o outro um dia perceba seu valor. Esse é um mito do amor que salva. A ideia de que o amor pode mudar o outro. Que se você for bom o suficiente, se doar mais um pouco, se tiver mais paciência, a pessoa vai te tratar como você merece. Mas isso não é amor, isso é adoecimento emocional. Porque o amor verdadeiro não precisa de esforço constante para existir. Não se sustenta à base de dor, de medo, de insegurança, de ausência. O mito do amor que salva cria mártires, pessoas que se anulam tentando consertar quem não quer mudar. E é aí que muitos se perdem, confundem apego com afeto, dor com profundidade, caos com intensidade. Mas a verdade, por mais difícil que seja de encarar, é esta. Amor que machuca de forma constante não salva, prende. Amor que exige sua destruição para continuar existindo não é amor, é prisão emocional. A psicanálise nos ensina que muitas vezes buscamos no outro aquilo que nos faltou lá atrás. Tentamos inconscientemente repetir padrões na esperança de termos um final diferente. Por isso insistimos em relações que nos doem. Porque estamos tentando mais uma vez sermos aceitos, reconhecidos, escolhidos. Mas você não precisa mais se sacrificar para merecer amor. Você não precisa mais se apagar para manter alguém por perto. Você não precisa mais romantizar o que te destrói. Você precisa sim se perguntar: por que eu acho que amar é aguentar? Por que eu me tornei responsável pela cura do outro enquanto sangro em silêncio? Esse capítulo é mais um convite ao despertar, o olhar com lucidez para um roteiro que não é seu, que foi ensinado, herdado, mas que não precisa mais ser repetido. Você tem o direito de se escolher, o direito de ir embora da dor, o direito de entender que amor bom não machuca. Quando se fala em abuso, muita gente pensa em gritos, tapas, empurrões, mas é uma forma de violência tão devastadora quanto, talvez até mais, justamente porque ela não deixa marcas visíveis. Ela acontece no olhar que diminui, na ironia disfarçada de brincadeira, no silêncio que castiga, no sumiço que pune, na frieza que congela. Esse é o abuso emocional, silencioso, sutil, sorrateiro e por isso mesmo tão difícil de nomear. Quem vive esse tipo de relação muitas vezes demora a perceber porque não há cenas escandalosas. Há apenas um desgaste diário, uma corrosão lenta da autoestima, uma confusão interna que vai se instalando aos poucos. Você começa a duvidar de si, sente que está exagerando, acha que é sensível demais, pede desculpas por sentir, sente vergonha por precisar de afeto. E o outro sempre parece ter razão. É frio, mas se diz só reservado. É distante, mas diz que você está cobrando demais. Faz você sentir culpado por sentir falta do básico, presença, carinho, respeito. Esse tipo de vínculo é cruel porque ele faz se questionar constantemente. Será que sou eu o problema? Será que estou exigindo demais? Será que estou ficando louco ou louca? Não, você está na verdade sendo manipulado. O abuso emocional não grita, ele mina, ele cala sua voz, ele embaralha sua percepção. Ele faz você duvidar da própria dor. E a armadilha é ainda maior porque socialmente o outro pode parecer calmo, maduro, educado.
mas dentro da relação ele retira lentamente sua força, sua esperança, sua identidade. A psicanálise nos ajuda a entender isso. Porque esse tipo de abuso geralmente se instala em pessoas que desde cedo aprenderam a calar, a cuidar, a aguentar. Pessoas que muitas vezes já viveram afetos instáveis na infância e agora tentam inconscientemente reparar o passado cuidando de quem os destrói. Mas o cuidado não pode existir onde não há respeito. E o amor não sobrevive onde há medo, dúvida e confusão. Você não precisa esperar um empurrão para validar sua dor. Se está doendo constantemente, se está fazendo você sentir menos, se está adoecendo sua alma, isso já é demais. Você não precisa provar que está sendo ferido para merecer acolhimento. Seu sentir é suficiente. Sua dor é legítima, sua história merece respeito. Este capítulo é para te lembrar. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de sair mesmo sem ter um motivo visível. Você tem o direito de dizer: isso me machuca, eu não aceito mais. Poucas dores são tão confusas quanto essa. Estar com alguém e ainda assim sentir-se absolutamente só. Você acorda ao lado de uma presença física, mas o afeto não está mais ali. As palavras se tornam funcionais, os olhares vazios, os gestos automáticos. Você fala, mas não é escutado. Você pede, mas não é acolhido. Você sente, mas não há ninguém para validar. É como morar numa casa onde só você respira. Só você sente falta, só você tenta manter o laço vivo. Essa é a solidão acompanhada, uma dor profunda, silenciosa, que não se explica facilmente porque tecnicamente você tem alguém. Mas emocionalmente você está abandonado ou abandonada. E esse tipo de abandono é ainda mais cruel, porque ele não se dá pela ausência física, mas pela ausência afetiva. O outro está, mas não te vê. O outro ouve, mas não te escuta. O outro responde, mas não te reconhece. Você começa a se sentir pequeno dentro da própria história. Começa a se perguntar se está carente demais, sensível demais, dependente demais, mas no fundo você só queria o básico, ser visto ou vista, ser sentido ou sentida, ser amado ou amada com presença. A psicanálise nos ensina que quando o vínculo não acolhe, ele fere, porque o humano precisa do olhar do outro para se sentir vivo. E quando esse olhar se apaga, o sujeito começa a desaparecer dentro de si. Esse tipo de solidão desgasta profundamente porque ela não é apenas a ausência da companhia, é a ausência da partilha, é dormir ao lado de alguém e acordar se sentindo invisível, é viver em dois, mas carregar tudo sozinho. E quando você tenta falar sobre isso, muitas vezes escuta frases como: mas você tem tudo, pelo menos ele ou ela não te trai. Tem gente que está sozinho de verdade, sabia? E aí, além de sentir a dor, você carrega a culpa por senti-la. Se cala, aguenta, se convence de que está exagerando. Mas você não está exagerando. Você está vivendo uma dor que muitos vivem em silêncio por medo, por vergonha, por lealdade cega ao vínculo. Esse capítulo é para te lembrar: amor é presença, é escuta, é partilha, é estar de verdade. Você não está pedindo demais quando pede isso. Você está pedindo o mínimo. E se isso não está sendo possível dentro da relação, talvez seja a hora de se perguntar: até quando eu vou aceitar essa ausência disfarçada de companhia?
Às vezes o amor não nasce do encontro, ele nasce do medo, da carência, do desespero de não ficar só. E quando isso acontece, o amor deixa de ser escolha e se torna necessidade. Você não ama porque quer, ama porque precisa, ama porque acredita que sem aquele vínculo você não será ninguém. Porque aprendeu em algum momento da vida que o amor do outro é o que dá sentido à sua existência. Essa é a ferida da dependência afetiva. Ela não começa na relação atual, ela começa muito antes, lá na infância, quando talvez você precisou ser forte demais, cedo demais, quando sentiu que precisava se comportar para ser amado, quando aprendeu que agradar era uma forma de garantir presença. E agora, sem perceber, você repete, faz de tudo para não ser abandonado. Se adapta, se anula, se culpa, se desfaz. Tudo para não perder quem lá no fundo já te perdeu. A dependência afetiva transforma o amor em sobrevivência. Você aceita pouco demais porque acha que é o que merece. Tolera o intolerável com medo do vazio. Acredita que se a relação terminar, você também acabará. Mas não é amor se você precisa se diminuir para caber. Não é amor se você vive com medo de perder. Não é amor se você precisa implorar para ser visto, ouvido ou respeitado. A psicanálise nos mostra que o desejo de ser amado a qualquer custo nasce de um vazio antigo e só se cura com reconexão consigo. Porque o que você realmente busca talvez não é o outro, é a sensação de pertencimento, de ser importante, de ser suficiente. Mas isso não será encontrado fora, será construído dentro, na medida em que você começa a se escolher, se ouvir, a se cuidar, a dizer, eu mereço mais do que o mínimo. E esse é um processo doloroso, porque você terá que abrir mão da ilusão para abraçar a realidade. Mas é também libertador, porque quando você deixa de implorar amor, começa a se reencontrar com a sua dignidade. Este capítulo é para te lembrar, você não é fraco por sentir falta, você é humano, mas você não precisa mais se agarrar a laços que te enfraquecem. Você pode e merece se libertar. Uma das armadilhas mais cruéis do relacionamento abusivo é a culpa invisível, aquela que se instala devagar, quase sem ser percebida. E de repente você se vê culpando a si mesmo por tudo. Se o outro está frio, é porque você cobrou demais. Se ele se afastou, é porque você foi difícil. Se ele não escuta, é porque você fala demais. Se ele ignora sua dor, talvez você esteja mesmo exagerando. E assim você começa a pedir desculpas por sentir, por existir, por querer carinho, presença, reciprocidade. O vínculo tóxico é mestre em inverter os papéis. Você passa a acreditar que a culpa é sempre sua, que se a relação está difícil é porque você é frágil, instável, intensa demais. Mas a verdade precisa ser dita. Não é você o fraco, é o vínculo que é injusto. É a relação que está doente, é a dinâmica que está construída sobre manipulação, controle e medo. A psicanálise nos ensina que o sujeito introjeta essa culpa porque desde cedo foi responsabilizado pelos sentimentos alheios. Crianças que precisaram pisar em ovos para manter a harmonia familiar tendem na vida adulta a repetir esse padrão afetivo e vivem acreditando que precisam ser perfeitas para merecer amor. Mas não se cura uma relação adoecida com sacrifício pessoal. Não se salva um vínculo onde só um se responsabiliza. E não se sustenta uma relação onde só um tenta, luta, sente. A culpa nesse caso não é sua. Ela foi colocada sobre seus ombros para te manter preso.
para te impedir de questionar, para te impedir de sair. E sabe o que a culpa faz? Ela te afasta da sua lucidez, ela silencia sua intuição, ela te prende numa corda invisível onde você sempre está devendo algo a alguém, até que se esquece o que deve a si. Este capítulo é mais um convite para soltar esse peso. Você não é culpado por querer ser amado. Você não é errado por esperar afeto. Você não é fraco por sentir dor. Você é alguém que ama, que sente e que quer ser visto como todo ser humano merece ser. Liberte-se da culpa. Ela não é sua. E quando mais cedo você devolvê-la, mais cedo poderá começar a escrever sua própria história, livre, inteira, verdadeira. Por que aceitamos migalhas? Por que insistimos em laços que machucam? Por que temos tanta dificuldade em ir embora, mesmo quando dentro de nós tudo grita por socorro? A resposta não é simples, mas a psicanálise nos oferece uma chave poderosa. Ninguém permanece onde dói por escolha consciente. Permanece porque, em algum lugar da história, aquilo já era familiar. Aceitamos tão pouco hoje porque muitas vezes fomos ensinados a não esperar mais do que isso. Crescemos ouvindo que amor exige esforço, que carinho precisa ser merecido, que nossas emoções eram demais. Aprendemos a calar para manter a paz, a agradar para garantir o afeto, a ceder para não sermos deixados. E sem perceber, carregamos esse roteiro afetivo para a vida adulta. Nos tornamos adultos que confundem amor com luta, presença com controle, apego com profundidade. A psicanálise chama isso de rejeição inconsciente. O sujeito, sem saber, busca repetir cenas do passado, tentando reescrevê-las de forma diferente. Como se, ao conseguir ser amado por alguém que o fere, ele conseguisse curar as feridas antigas de não ter sido amado como precisava. Mas isso não é cura, é prisão. Porque o amor não pode ser uma segunda chance de infância. E o relacionamento não deve ser palco onde se tenta o tempo todo ser suficiente para o outro. A análise nos convida a romper com essa repetição, a olhar para trás com clareza e dizer: isso doeu, isso me marcou, isso não foi justo. E a partir dessa consciência começamos a fazer novas escolhas. Quando você entende por que aceita tão pouco, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você começa a perceber que não merece permanecer onde precisa implorar afeto. Você começa a enxergar que é possível amar sem se ferir. E que amor verdadeiro não exige sua destruição. Ele exige sua presença inteira, do jeito que você é. Não é fácil sair. Não é simples dizer adeus a alguém que você amou, mesmo que esse amor tenha machucado. Porque sair de uma relação tóxica não é sair do outro. É sair de um ideal, é abrir mão de uma esperança que você sustentou por tempo demais. É deixar morrer o sonho de que um dia tudo vai melhorar. É também olhar para si, encarar o que ficou, o medo, a dor, o vazio, a insegurança. Mas é nesse ponto, quando a ilusão se desfaz, que a cura começa. Voltar para si é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Às vezes é feito de recaídas emocionais, de saudades confusas, de dias em que você sente falta até do que te feriu. Mas ainda assim é um caminho possível. A psicanálise nos ensina que o sujeito só se reconstrói quando começa a habitar sua própria história com lucidez, quando deixa de buscar no outro aquilo que faltou e começa a construir dentro de si um lugar seguro para viver.
É nesse retorno ao self que você aprende a se escutar sem julgar, a se acolher sem exigir perfeição, a dizer não sem culpa, a perceber que o amor verdadeiro não cobra sofrimento como prova, ele acolhe, ele cuida, ele sustenta. Voltar para si também é reconectar-se com seus desejos, com aquilo que ficou enterrado sob a tentativa de agradar, com sua voz, sua sensibilidade, sua inteireza. E é nesse lugar onde você se torna presença para si, que o vazio começa a ser preenchido, não por outro, alguém, mas por você mesmo, pelo seu cuidado, pela sua escuta, pela sua companhia. A cura não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem se quebrar novamente. É olhar para trás com compaixão e dizer: eu merecia mais e agora eu escolho mais. Este capítulo não é um ponto final, é um ponto onde a dor encontra significado, onde a solidão dá lugar à reconexão, onde o amor deixa de ser ferida e passa a ser escolha saudável. Você não precisa mais se prender para ser amado, você não precisa mais se apagar para ser aceito. Você não precisa mais lutar para existir dentro de um vínculo. Você só precisa, a partir de agora, não se abandonar mais. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia. Sabia que estava doendo demais. Sabia que amor não deveria custar tanto. Sabia que por mais que tentasse, aquele vínculo te adoecia em silêncio, em fragmentos, em culpas. E hoje, talvez pela primeira vez, você permitiu que a verdade fosse dita. Você está cansado de lutar por quem não te vê, cansado de tentar salvar o que só existia na sua esperança. Mas agora é hora de voltar, não para o outro, para você. Voltar para o seu corpo, para o seu sentir, para a sua história, para tudo o que você precisou abandonar para ser amado ou amada. Não é fraqueza se afastar, não é egoísmo dizer basta, não é drama querer ser cuidado. Isso é dignidade, isso é vida real, isso é você, finalmente se escolhendo. A dor de sair pode ser grande, mas ela nunca será maior do que a dor de continuar se apagando. Que este vídeo seja mais do que palavras, que ele seja um espelho, um abraço, um sinal de que você não está só, que é possível se libertar, recomeçar, reconstruir, porque o amor que cura começa dentro. E o vínculo mais importante da sua vida é aquele que você constrói com você mesmo. Então, por tudo que você viveu e por tudo que ainda pode viver, escolha-se, cuide-se. E, acima de tudo, não se abandone mais. Você merece paz e, a partir de agora, que ela seja o seu novo caminho. Meu amigo, minha amiga, se você ouviu tudo isso e sentiu um nó na garganta, um aperto no peito, uma vontade de chorar, saiba que isso não é fraqueza, é a sua alma dizendo: eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Você tentou consertar, tentou se calar, tentou amar por dois, mas agora é hora de parar de tentar salvar quem te afunda. É hora de parar de se abandonar para manter alguém perto. Você não precisa mais se machucar para chamar isso de amor. Você não precisa mais aceitar tão pouco com medo de ficar só. Solidão mesmo é estar com alguém que te ignora todos os dias. O que você sente é real e existe vida além da dor. Existe paz depois da culpa. Existe recomeço depois da queda. Existe liberdade depois da prisão emocional. Mas isso só começa quando você diz com firmeza e ternura: a partir de hoje, eu me escolho. Não importa quanto tempo eu passei me perdendo.
Hoje eu volto para mim. Nesse vídeo não quero dizer o que você deve fazer, pois cada um sabe da sua realidade e das suas limitações. Mas se um relacionamento te oferece muito mais sentimentos e momentos negativos do que positivos, é hora de você pensar mais em você, pois esse relacionamento pode estar te adoecendo aos poucos. Como profissional, te darei algumas dicas sobre o que fazer para sair dessa situação, sobre o que você deve fazer quando o amor machuca em silêncio. Cabe a você olhar para si e decidir o que pode fazer pela sua saúde emocional. Se você se reconheceu em tudo o que foi dito, se vive uma relação em que ama, mas sente que está se destruindo, então você precisa saber de algo essencial. Você não está louco, você não é fraca, você não está exagerando. O que você está sentindo é real, é legítimo e, mais importante, não precisa continuar assim. Aqui está o que você pode e precisa começar a fazer por você. Reconhecer o que está vivendo. O primeiro passo é dar nome à dor, é sair do auto-engano, da justificativa constante, da culpa que não é sua. É reconhecer que o amor não deveria doer nenhum dia. Parar de tentar consertar sozinho. Você não precisa e nem deve tentar salvar um relacionamento sozinho. Amor não é batalha de um só. Se você está lutando sozinho, isso não é amor, é desgaste. Buscar ajuda profissional. Procure um terapeuta, um psicanalista, um espaço de escuta. Você precisa ser ouvido, validado, acolhido por alguém que não te diminua, não te silencie e não te manipule. A psicanálise pode ajudar a entender por que você permanece, por que aceita tão pouco e como reconstruir o vínculo consigo mesmo. Falar com alguém de confiança. Se isolar só aumenta a força do vínculo abusivo. Fale com alguém em quem confie. Um amigo, uma amiga, um familiar que não vai te julgar. Diga, eu preciso de apoio, não estou bem. Planejar a saída com cuidado emocional. Você não precisa sair de forma impulsiva, mas precisa sim começar a construir um caminho para si. Isso pode incluir criar espaço emocional para refletir longe do vínculo, estabelecer pequenos limites, começar a retomar sua autonomia emocional, social e até financeira. Parar de se culpar. Você não é fraco por amar, não é fraco por ter ficado, não é errado por ter acreditado. A culpa não é sua, mas a responsabilidade por se libertar agora é. Escolher a si todos os dias. Essa é a parte mais difícil e mais libertadora. A cada dia, mesmo com medo, mesmo com dúvida, você vai precisar escolher por você. Hoje eu me escuto, hoje eu me respeito, hoje eu me protejo. Uma última coisa, você não precisa mais esperar que o outro mude para começar a se curar. Você só precisa começar a se escolher com coragem, mesmo com o coração partido. Porque a partir do momento em que você para de se abandonar, ninguém mais terá o poder de fazer isso com você. Obrigada por assistir o vídeo e se achou o conteúdo interessante, eu peço que, por favor, curta, comente e compartilhe com alguém que você acha que precisa assistir. Um abraço acolhedor a cada um de vocês e até o próximo vídeo.